capítulo 13, livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Amém, queridos? Amém. Diz a palavra de Deus. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém, queridos? Pode se assentar, por favor. Queridos, palavra de Deus, nesta noite, ele vem falar a respeito do homem segundo o coração de Deus. E aqui nós vamos ter, queridos, alguns princípios de nós como cristão, como ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Nós sabemos, queridos, que quando o profeta Samuel, ele foi para ungir Davi, queridos, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei, então, é aqui Saul. E então Davi foi o segundo rei escolhido por Deus. E veja que quando Samuel foi para ungir Davi, ele visitou ali a família, o pai de Davi, e Samuel, olhando para o primeiro filho, vê aquele jovem alto, forte, inclusive aquele jovem foi escolhido pelo rei Saul para guerrear, estar ali na guerra. E quando Samuel foi para ungí-lo, Deus falou: opa, não é esse daí não. O homem vê segundo o seu coração, mas ele não é o segundo o meu coração, né? E aí nós vamos ver que Samuel queria estar ungindo os outros, e finalmente Deus falou: olha, não é nenhum destes. E Samuel pergunta: tem mais algum filho? Ele fala: sim, tem. Tem um jovem que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ou seja, aquele jovem, ele estava esquecido, inclusive do próprio pai tinha esquecido dele, que na realidade, quando Samuel chegou ali para estar ungindo o futuro rei de Israel, ele teria que ter convocado aquele menino, aquele filho, Davi. Então veja que Davi, ele era desprezado pelos irmãos, esquecido pelo pai, mas nós temos um Deus, meu querido e minha querida, se você está sentindo desta maneira, está sentindo desprezado ou esquecido, você tem um pai, você tem um Deus Pai, Abba, Pai, que cuida de você, que guarda e sabe onde você está, e Ele vai te buscar, e Ele vai estar te abençoando. Aleluia. Queridos, então é chamado Davi, e Davi ali, então, ele é ungido pelo profeta Samuel.
E veja que, lógico, queridos, que ele não tomou posse imediatamente. Ele passou por tantas provas, por tantas tribulações, adversidades, até que ele chega ao reino para ser rei de Israel, daquele povo nação que foi escolhida como povo de Deus para levar este evangelho, apregoar este evangelho. E nós sabemos, queridos, que mais tarde, como eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, este evangelho foi passado para você e para mim, para ser apregoado as boas novas de salvação. É lógico que Deus ainda trata com Israel, ainda tem plano com Israel, meu querido e minha querida. Queridos, para ser um cristão segundo o coração de Deus, significa ser uma pessoa comprometida com a vontade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, bem como comprometido com os propósitos do Senhor, alguém dedicado a obedecer a Deus. Veja que nós lemos aqui que Saul, ele não obedecia mais a Deus. Ele consultava ao profeta para saber o que Deus queria para ele e para a nação. Ele consultava, mas ele não obedecia. Ele não obedecia a voz de Deus ali, falada pelo profeta Samuel. Ele falava para o povo aquilo que agradava o povo, aquilo que o povo queria ouvir, mas ele não obedecia a Deus. Ele ouvia, mas não obedecia. Lógico, no início do reinado dele, ele andou com Deus, andou certinho, tinha comunhão com Deus, mas depois ele foi se afastando, não obedecia mais os mandamentos do Senhor. É lógico, queridos, que ser segundo o coração de Deus, para você e eu, sermos segundo o coração de Deus, não é um mérito nosso, próprio nosso, mas sim é uma obra que vem da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Veja que nós vemos que desde o início nós imaginamos aquele jovem Davi ali no pasto, esquecido pela própria família, cuidando ali daquelas ovelhas do rebanho do pai. E ali nós não está escrito na palavra de Deus, mas nós conjecturamos que ali ele buscava a presença do Senhor, ele falava com o Senhor, ele louvava ao Senhor. Tanto é que nós vamos ver que dentro da palavra de Deus, no Velho Testamento, no livro de Samuel, no livro de Juízes, nós vamos encontrar Davi louvando, adorando a Deus, tocando harpa através da harpa. E ali ele foi tendo experiências com Deus, foi tendo comunhão com Deus, ele foi buscando esta comunhão com Deus. Então, queridos, para nós sermos segundo o coração de Deus, nós temos que também ter comunhão íntima com Deus, estar buscando a sua face e agindo de acordo com a vontade de Deus. É lógico, queridos, nós sabemos, queridos, que mesmo Davi, a Bíblia vai nos falar a respeito dele, que a Bíblia fala que ele foi ali o homem segundo o coração de Deus, e a palavra de Deus não cita mais nenhum outro homem como sendo segundo o coração de Deus. É lógico, vai trazer alguns servos de Deus, que vai falar que ele por exemplo, Daniel é amado de Deus, e então nós vamos ver que mais assim, Deus falasse que Davi é o homem segundo o coração de Deus, nós não vamos ver mais nenhum outro. Mas isso não quer dizer que Davi era perfeito. Davi ele não era perfeito. Davi era como eu, era como você. Nós somos imperfeitos e nós sabemos que Davi cometeu grandes pecados no final da carreira dele, da vida dele. Todos nós sabemos disso. Mas Davi tinha uma coisa, queridos.
ele reconheceu o erro, buscou a presença de Deus, se arrependeu, chorou amargamente na presença de Deus, arrependido, voltou-se ao Senhor. Então nós vemos que, e assim também é com a nossa vida, meu querido e minha querida, que quando nós caímos, nós temos um advogado, conforme nós vemos ali no livro, na carta de 1 João, que nós temos um advogado perante o Deus Pai, e o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica, nos santifica, nos perdoa de todos os nossos pecados e nossas iniquidades. E nós estamos aqui nesta noite para relembrar, queridos, a Santa Ceia que é um memorial onde nós relembramos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, que Ele veio nesta terra, o ministério dEle, que Ele morreu por cada um de nós, pela humanidade, para salvar a humanidade ali na cruz do Calvário, que Ele derramou o sangue dEle ali, queridos, para te dar saúde, para curar as tuas enfermidades, porque pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós já fomos sarados, porque Ele verdadeiramente levou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades ali, através do sangue derramado. É isso que nós estamos relembrando, vamos relembrar nesta noite, estamos relembrando ao participarmos, queridos, da Santa Ceia. É lógico, queridos, que Davi, ele sabia que ele dependia de Deus, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, para que seu coração estivesse alinhado ao coração do Deus Pai. Davi entendia, queridos, que a vontade divina, a vontade de Deus, ela prevalece sobre a vontade dos homens. E isso também inclui a tua vontade, inclui a minha vontade. E nós temos que fazer a vontade do Senhor, não a minha vontade ou a vontade de cada um de vocês. Então nós temos que entender isso, e Davi entendia isso. E também nós vamos ver, queridos, no Salmo número 131, por exemplo, que Davi, ele dizia que não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhosas realizações pessoais, mas que esperava no Senhor e descansava nele, como um filho descansa nos braços de sua mãe. Aleluia. Aleluia. Meu querido e minha querida, não importa o que você tem passado ultimamente, as adversidades, as aflições que você tem passado, apenas confia no Senhor, porque você é uma mulher, você é um homem que anda segundo o coração do Senhor, você tem feito a vontade dEle, você tem comunhão íntima com Ele, você tem orado, jejuado, buscado a presença do Senhor, e mesmo nessa adversidade, nesta aflição, meu querido, minha querida, que você está passando, Deus manda dizer para você: descansa no Senhor, espera nele, confie, queridos, porque Ele vai fazer como aqui o salmista falou, você vai estar nos braços do Pai. Aleluia. Então veja bem, queridos, que Davi é o único homem na Bíblia que é chamado um homem segundo o coração de Deus. É lógico, queridos, que também antes de conhecermos o coração de Davi, precisamos conhecer o coração de Saul, porque no primeiro versículo que nós lemos, meu querido e minha querida, Deus vai fazer uma comparação entre Saul e Davi. E aqui na palavra linda diz assim no versículo 13, Samuel falando então para Saul, dizendo o seguinte: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo
o seu coração. E já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja bem, queridos, que a palavra aqui na realidade está querendo dizer, diz, Saul, você não vai ser mais rei, você foi rejeitado por mim, por Deus. Estou te rejeitando a você, porque já encontrei um homem segundo o meu coração, para reinar sobre o meu povo. Lógico, queridos, nós sabemos então aqui na própria palavra ali que nós vamos ver, por que Deus rejeitou a Saul? Por quê? A palavra mesmo está dizendo, porque você não me obedeceu, porque você não fez o que te ordenei. Ou seja, o coração de Saul, queridos, não estava mais com Deus. Então ele ouvia o profeta Samuel, mas o coração dele não estava mais voltado para Deus. Não estava mais comprometido com o Senhor. E o coração de Saul não mais obedecia à voz de Deus. Ele ouvia a voz do profeta, mas não obedecia. E transmitia ao povo aquilo que Samuel não tinha falado. Falava tudo ao contrário, para ganhar prestígio, para ser querido do povo. E falava aquilo que o povo queria estar ouvindo. Veja, queridos, que nós formos lermos este contexto de 1 Samuel. Nós vamos ver texto do versículo 1 até o final. Nós vamos encontrar então a história do reinado dele, como rei de Israel, como o primeiro rei. Então veja que aqui nós vamos ver então que ele ouvia, mas não obedecia à palavra de Deus. Ele gostava de saber o que Deus queria, o que Deus estava mandando fazer, qual era a ordem de Deus. Mas lógico que ele filtrava toda a vontade de Deus e fazia dele o que o coração dele preferia, o que ele achava que iria agradar o povo e satisfazer o povo de forma que ele ouvia. Então ele conhecia a vontade de Deus por meio do profeta Samuel, mas nunca obedecia, porque ele queria a bênção de Deus, mas ele não tinha o seu coração comprometido com o Senhor da bênção, com o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha então entregue para Deus, ele estava sempre querendo usar Deus para atender às suas conveniências, para atender às suas necessidades. E algumas vezes, queridos, nós vemos alguns cristãos que também agem dessa forma, buscam o que necessitam, mas não querem o Senhor da bênção. E assim estava ali o primeiro rei de Israel, ou seja, não tem nenhum compromisso com Deus. E nós sabemos, queridos, que o princípio que o Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja dele, os dois fundamentos, leia o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 23 em diante, Jesus foi bem claro, deixando esses dois fundamentos, que ele quer compromisso com ele, com a palavra dele. É um texto conhecido de todos, onde o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer assim: mas aquele que ouve e pratica as minhas palavras é considerado como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, a tempestade, os rios, as águas bateram contra aquela casa, mas a casa não ruiu, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então Jesus deixa esses dois fundamentos de ouvir e praticar.
é a palavra de Deus, queridos. Ter compromisso com o Senhor, ter compromisso com a palavra, ter compromisso com a prática da palavra de Deus. E nós sabemos que quando nós não temos este compromisso, queridos, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer rio que venha sobre a nossa casa, é lógico, esta casa está construída sobre a areia e ela vai, logicamente, ruir, vai desabar. Não teremos a bênção que nós necessitamos. Então nós temos que ter compromisso com Deus, compromisso com a palavra e compromisso com a prática da palavra. Então veja bem, queridos, mas Deus então rejeita ali Saul por causa disso, e Deus vai falar assim através do profeta Samuel: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. Aleluia. Nós vemos, queridos, que Davi, ele tinha este compromisso com Deus. Ele ouvia a palavra e ele colocava em prática a palavra de Deus. Veja que Davi, ele sempre buscava a presença de Deus em todas as situações. Os irmãos abrem a sua Bíblia no Salmos número 63, por exemplo, no versículo 1 e 2, Salmos 63, versículo 1 e 2, se alguém quiser conferir aí o salmista Davi, ele vai estar dizendo assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Aleluia. Aleluia. E também, queridos, no Salmos 42, versículos 1 e 2, o próprio Davi, ele vai falar assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aleluia. Veja bem, queridos, que nós vamos ver este homem já ali, jovem, desde já quando ele foi ungido, ele não quer apenas a aprovação de Deus, a bênção de Deus para o reinado dele, pelo qual ele foi ungido, na sua política que ele teria que fazer ali no reinado, no seu trono, no seu palácio. Davi entende, queridos, que existe algo maior e melhor e que nunca acaba com a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós buscamos, quando ele buscava a presença de Deus, Davi, ele era sedento por Deus. E da mesma forma, queridos, para sermos homem e mulher segundo o coração de Deus, nós temos que ter esta sede de Deus, ser sedento por Deus, queridos. É lógico, queridos, nós vamos ver que esta oração que Davi fez, que nós citamos agora, não é uma oração, não é uma palavra de um homem natural, de um homem vazio, mas de um jovem que não quer nada com Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja, ó Deus, até de madrugada. Ele não dava, queridos, sossego à sua alma, até de madrugada, conforme nós vemos aqui nesta oração que ele fez, queridos. Ele dizia: a minha carne te deseja em uma terra seca, de madrugada te buscarei. Queridos,
quanto mais nós amamos a Deus, nós buscamos a presença de Deus. E quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais desejo teremos de nós, da presença de Deus, de nos aproximarmos de Deus. Aleluia! Quando nós queremos ser segundo o coração de Deus, queridos, nós temos que parar de falar mais de nós mesmos. Fale menos e busque a presença de Deus. Aprenda a deleitar-se na presença do Senhor, queridos. Então veja que Davi, ele não buscava a Deus quando havia necessidade, ele tinha prazer de mergulhar na presença de Deus e dizer: olha Deus, eu tenho sede de Ti, eu Te busco de madrugada, em todos os momentos da vida deles, em todas as situações, não somente nas situações de adversidades, mas em todas, queridos. E a palavra de Deus mesmo diz que para nós darmos graça em tudo, em todas as situações, não somente nas situações de bonança, quando nós só temos bênção, mas também nessas situações também nós temos que estar buscando a presença do Senhor, adorando, louvando a Ele, dando graças, queridos, porque Ele nos está dando bonança. Não é somente nas adversidades. Muitas vezes nós, como cristãos, quando está tudo bem, quando está esse momento, queridos, seja meses, de repente até um ano que nós só houve bonança, e a pessoa deixa de buscar a presença do Senhor. E aí nós vamos ver que a pessoa começa a se esfriar quando ela deixa de buscar a presença do Senhor. E alguns até caem, como Saul caiu, né? Ele buscava a palavra de Deus, mas ele não praticava a palavra de Deus. Então nós temos que aprender, queridos, a deleitar-se na presença do Senhor, continuando buscando, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, queridos. E então, queridos, nós temos que ter e sentir cada dia mais e mais, queridos, essa sede por Deus, de estar buscando, queridos, em todos os momentos da nossa vida, que nós estamos na presença dEle, porque se nós não buscarmos, nós vamos sentir esta sequidão espiritual aqui, que Ele mesmo fala, queridos. É lógico que quando nós afastamos do Senhor, desde que começamos a deixar de orar, ela vai produzir uma secura espiritual na nossa vida. Nós vamos se sentir vazio, seco, árido, desanimado, fraco. Queridos, busque então a presença de Deus como Davi buscava. O próprio Jesus Cristo mesmo, Ele nos ensinou isso, a estar buscando. E Jesus, em todo momento do ministério dele, queridos, ele sempre estava buscando ao Pai, o Deus Pai Todo-Poderoso, queridos. Ele, antes de qualquer coisa, antes dele fazer ali o que realizava, a pregação da palavra, da boa nova de salvação, antes dele estar ali curando os enfermos, expulsando demônios, fazendo os milagres, maravilhas, sinais, queridos, ele subia ao monte de noite, passava toda a noite orando. Então sempre ele se separava, buscava a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Então sempre também, queridos, nós temos que seguir os passos do Senhor, o que ele fazia, conforme nós falamos nesta manhã, na escola bíblica dominical, de fazermos aquilo que Jesus fazia. E queridos, nós vamos ver também que Davi, ele era um exímio adorador. Então, queridos, nós temos que também aprender a adorar ao Senhor. Veja que Davi, ele não apenas buscava a presença do Deus Pai Todo-Poderoso, e ele também adorava, ele era um adorador, queridos. E nós vamos ver no livro de Salmos, queridos, que vai dizer a coisa que Davi, ele dizia: olha, uma coisa
pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo de sua glória. Aleluia. Veja que Davi, ele disse isso: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor. E muitas vezes, né, queridos, não é que está errado. Quantas coisas eu pedi hoje para Deus, né? E Davi, ele pediu uma coisa só. E muitas vezes nós pedimos muitas coisas. Nós vamos orar e pedimos, não é que esteja errado, queridos, mas nós vamos ver aqui o salmista dizer: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor. E o que ele pediu? Então ele pediu, é lógico que esse Davi, ele tinha muitas necessidades. Naquele dia, ele vai falar que somente uma coisa ele pediu, e o que ele pediu foi que ele fosse morar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo de glória. Ou seja, queridos, Davi, ele fez essa oração pedindo somente uma coisa, que foi isso, de morar para sempre na casa do Senhor, porque ele sabia que quando ele fosse na casa do Senhor, ele iria contemplar a glória do Senhor. E não somente isso, queridos, porque ele sabia também que quando ele buscava a Deus, queridos, quando ele tinha essa comunhão com Deus, ele tinha plena certeza, queridos, que ele não precisaria nem pedir, porque Deus estava com ele e porque Deus ia atender todas as necessidades dele, porque ele tinha essa comunhão com Deus, porque ele buscava a presença do Senhor. Aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo mesmo, queridos, no Sermão do Monte, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, no versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Por isso, queridos, que quando nós buscamos a presença do Senhor, nós podemos fazer somente esta oração como Davi fez. Olha, eu te peço somente uma coisa, de estar, que eu possa morar contigo no teu templo, aleluia, e para contemplar as tuas formosuras e a tua glória na minha vida. E quando nós buscamos então a presença do Senhor, queridos, Jesus vai suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Nós não temos que aprender como Davi, queridos. Ali nós vamos ver Davi tocando aquela harpa, principalmente ali. Então ali creio que ele aprendeu ali nos passos ser um adorador, tocava a harpa ali, louvava ao Senhor. E nós vemos pelo livro de 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Juízes, nós vamos ver que quando Saul era ali, Deus permitia que o inimigo das nossas almas ali afligisse a Saul, e as pessoas chamavam ali o servo de Deus, aquele jovem, né? E que ia ali, tocava aquela harpa, louvava o Senhor, e aqueles demônios saía daquele homem, daquele rei. Ele era então liberto daqueles demônios que o afligiam. Então nós vemos ali Davi louvando, adorando ao Senhor, queridos. E também, por último, queridos, aqui eu quero concluir a mensagem. No Salmo 139 é um salmo conhecidíssimo. Inclusive nós cantamos este louvor lá no final do Salmo 139,
louvor, inclusive cantado pela nossa irmã Aline Barros, né? Sonda-me, né? Ó Deus, sonda-me o meu coração, os meus pensamentos, e vê se há em mim alguma coisa mal, né? Salmos maravilhosos, todos os salmos são maravilhosos, né, queridos? E este louvor aí cantado pela nossa irmã, que ela gravou, e nós cantamos também, todas as igrejas evangélicas cantam, eu acho muito tremendo, né? Então nós vamos ver quando o salmista escreveu o Salmo 138, queridos, ele vai reconhecer a limitação dele diante da soberania do Senhor e da grandiosidade de Deus. Então nós temos que reconhecer a nossa limitação, queridos, que sem Deus nós não podemos fazer nada. O próprio Jesus Cristo mesmo disse, queridos, que sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem Jesus, queridos, não podemos fazer nada. Nós dependemos do Senhor, e aqui a gente vai ver, queridos, nesse Salmo 139, que o salmista ele reconhece essa limitação dele, reconhece diante dessa soberania de Deus, da grandiosidade de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, queridos. Então, veja que este Salmo 139, o salmista começa então ali a orar, ele ora para que Deus o examine, né? E avalie se há algo de mal nele, se há algo que dentro dele ofende ao Senhor, ofende ao Deus. Por quê? Porque ele quer ser conduzido pelo caminho eterno, né? Então aí o Salmo 139, no versículo 23 e 24, últimos versículos aí, ele vai retratar isso. Então, para sermos também homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós temos que reconhecer a nossa limitação, reconhecer a grandiosidade, a soberania de Deus, e que Deus, sermos humildes na presença do Senhor, e estar buscando Ele, para que Ele venha também sondar o nosso coração. Então veja bem, queridos, que homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que são sondados interiormente, no coração, na alma, no espírito, corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Se você quer ser uma mulher e um homem, você homem, quer ser segundo o coração de Deus, se coloque em pé, vamos estar fazendo esta oração, porque nós temos que ser homens segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus. Aleluia. Paizinho, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, que ouviu a tua palavra, Senhor. Pai, que clamamos a Ti nesta noite, Senhor. Assim como a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, mas ela apraz tudo aquilo que o Senhor escreveu nesta palavra, Senhor. E aqui está a Tua igreja, Pai. E nós, como igreja, queremos ser cristãos, ó Pai, segundo o Teu coração, Pai. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, a estarmos em comunhão íntima contigo, buscarmos a Tua palavra, Senhor, buscarmos a Tua face, através da oração, através dos jejuns, Senhor, através da meditação, na leitura, no estudo da Tua palavra, Senhor. E não somente isso, Senhor, mas colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ser este homem, ser esta mulher segundo o Teu coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que também possamos estar encontrados naquele dia do arrebatamento da igreja
uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, para nós termos um encontro contigo nos ares, Senhor, naquele grande dia do arrebatamento da igreja, Pai. Por isso, Pai, clamamos a Ti nesta noite também. Santifica, purifica a Tua igreja, Pai. Logo mais estaremos participando, Senhor, deste memorial Santa Ceia, através, Senhor, destes elementos do Teu corpo, do sangue de Jesus Cristo, Pai. Que haja cura no nosso meio, que haja cura física, que haja cura espiritual no nosso meio, Senhor. E que Tu venha nos purificar, Senhor, de todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, ó Pai. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém, Senhor. Aleluia.